Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje vamos falar sobre bosque. Tenho aqui um bosque de olmo, que já fiz há algum tempo. Está a começar a ficar coberto com a sua folha, já começou a brotar. Este bosque está plantado numa laje, mas pode ser plantado em vaso. Geralmente em vasos mais rasteiros, isto quer dizer vasos mais baixinhos, ou então em laje. A pedra deve estar furada por baixo, neste caso não está, a água escorre depois sai. Neste caso em laje tem que ser feito com terraqueto. Terraqueto é um tipo de uma mistura de barro com terra negra, com o pó da acadama. Conforme vamos passando pelo crivo, fica aquele pó da acadama e do kirizuna e podemos misturar e forma tipo uma plasticina que agarra e sustenta depois a acadama aqui dentro. Depois podemos colocar musgo para dar a sensação de bosque. Bem, mas para fazermos um bosque necessitamos de algumas diretrizes e essas diretrizes não vou aqui falar delas todas, até porque são muitas e também tem a ver um pouco com a criatividade de cada um. No entanto, há alguns passos que temos que seguir. Ora, um bosque é uma recriação de um conjunto de árvores. E essa recriação do conjunto de árvores exige uma perspectiva, exige que haja determinadas regras que nos deem a sensação que aquilo é um bosque, não é? Por exemplo, podemos ter 3 árvores numa laje e não dar a sensação de bosque. No entanto, há trabalhos feitos com 3 árvores que olhamos e podemos considerar um bosque. Os bosques devem ser constituídos por números ímpares e também, de preferência, por números primos. Números primos. Por isso podemos fazer bosques desde 3, como disse ao bocado, de 5, de 7, de 9, mas de 9 já vamos falar mais à frente, e 9 não é nenhum número primo, mas já vamos falar mais para a frente, mas é ímpar, de 11, de 17, 15 também não é um número primo, e depois ser número ímpar ou não já não interessa muito na minha perspectiva, porque não há aquela necessidade de andar a contar as árvores mais 17, ora tem 20, tem 22, tem 23, quer dizer, são tantas árvores que no conjunto não interessa, são par, são ímpar. Há uma tendência muito grande de exagerar na formação dos bosques, de exagerar no sentido de colocar muita quantidade de árvores para formar um bosque. Não, temos que ver o bosque de uma forma mais simples, mais natural. Claro que há bosques feitos colocando sementes, eles nascem as sementes aleatoriamente e forma-se um conjunto de árvores e dali trabalha-se o bosque de uma forma como se fosse um bonsai, mas também não é bem isso que se pretende de um bosque. Geralmente o mais simples torna-se mais harmonioso e mais bonito. Por vezes a quantidade de árvores não equivale à qualidade. É aquela máxima que menos é mais. Materiais para fazer o bosque. Nós podemos utilizar bosques de coníferas, bosques com caducos,
isto para dizer que, utilizando uma única espécie, convém que essa espécie seja muito idêntica, que cresça geralmente que rebente e brote na mesma altura, que cresça na mesma altura, o tamanho da folha que seja igual, isso tudo vai ajudar na formação do bosque. Há bosques mistos, em que podemos utilizar as árvores de coníferas misturadas com caducas, por exemplo, colocar duas coníferas grandes e depois em volta, estou a dar um exemplo, em volta colocamos árvores caducas, como os áceres, por exemplo. Também podemos fazer bosques mistos com outros tipos de árvores de fruto também, e caducas e coníferas. Mas se calhar entramos depois também num campo do bosque em que se utiliza rochas, em que se utiliza pontes, casas, objetos, bonecos. Isso é um bocado mais um bosque de formação de origem chinesa. De origem japonesa é mais ligado à natureza. Como falei há bocado, os bosques podem ser feitos com um único grupo de árvores, ou então com vários grupos de árvores. Uma coisa muito importante na formação dos bosques é utilizarmos espécies que sejam resistentes aos transplantes, porque o transplante de um bosque por vezes torna-se bastante agressivo e se utilizarmos espécies que de alguma forma são mais fáceis de lidar na hora do transplante, será o ideal. O ideal, utilizar esse tipo de material. Costuma-se utilizar estacas, sementes, como disse, e também árvores. Árvores com defeitos, árvores que têm um nevário feio, por vezes utiliza-se nos bosques e dá-lhe um carácter mais natural ao bosque. Também já vamos ver porquê. Aliás, até posso dizer já, se nós pegarmos num nevário que não é radial, num nevário que não tem a forma radial como deve ter numa árvore única, essa árvore pode servir muito bem para um bosque, uma vez que as raízes não devem ir ao encontro de uma árvore com a outra. Isto é, as raízes devem seguir outras direções, mas não nunca em direção de uma árvore para a outra. Constituição de um bosque. Eu vou passando algumas imagens aí, alguns desenhos que eu fiz, que possa, pelo menos, dar uma imagem daquilo que eu estou a transmitir. Temos um bosque. A questão dos espaços. A questão dos espaços num bosque é fundamental na formação de um bosque. Os espaços sem árvores é tão importante como o espaço com árvores. Por exemplo, neste caso aqui, em quase todos os bosques, a parte da frente a distância entre a árvore e a parte da frente deve ser maior do que na parte de trás do bosque. Também um dos lados deve ter mais espaço que o outro. Deve continuar aqui a parte sem árvores e no outro ser menor. E são algumas diretrizes, não quer dizer que tenhamos que seguir isto à regra. Outra situação que temos que ter em conta, num dos exemplos, podemos formar o bosque. Vamos imaginar um círculo ou uma oval dividida ao meio em 4 partes iguais e formar o bosque numa parte, digamos, vou mostrar aqui na imagem, parte posterior, num dos cantos superiores do lado esquerdo, formar aí, estamos a ver numa vista de pássaro, atenção, formar aí o bosque nessa zona e todo o resto
é como se fosse uma planície, para diferenciar um pouco o bosque de uma parte sem árvores. Isto é um exemplo. Podemos então fazer outro tipo de bosques em que centramos mais o conjunto, em todo essa oval. E aí dou aí alguns exemplos de árvores de bosques com 5 árvores, em que estão distribuídas por esse espaço. Vejam que a parte da frente do bosque é maior do que a parte de trás. A parte de trás não se nota tanto. Aliás, as árvores pequenas em alguns bosques, já vamos falar mais à frente de outro tipo de bosques, mas este tipo de bosques em que a árvore maior está à frente e as outras vão ficando as mais pequenas atrás, dá uma perspectiva de profundidade. Quando olhamos para dentro de um bosque, vemos as árvores, os troncos das árvores mais à frente, alinhados, né? Alinhados ou não, mas parecem mais finos. Por isso, se a árvore for mais pequena, mais fina atrás, dá essa sensação. Temos também grupos com 5 árvores, 2 grupos, mas com 5 árvores, também dá para fazer perfeitamente. Também dou aí um dos exemplos. As imagens que vou passando é a vista de pássaro da colocação das árvores e também a vista de frente. Temos grupos de 7, também grupos de 7 árvores, que podemos fazer com um único grupo, 2 ou 3 grupos. Faço também referência que há determinados bosques que nos pode dar a sensação de que a formação ou o sítio onde são colocadas as árvores dá-nos a situação que é circular. Deixo aí algumas imagens de alguns exemplos. Depois temos bosques de 7, como já referi, e bosques de 9. Os bosques de 9, a formação de 3-3-3 não é muito aceite no Japão. É uma formação que não tem grande interesse e também tem uma conotação que não é bem vista no Japão. Não é interessante filosoficamente, não proporciona um prazer em olhar para o bosque. Deixo também aí o exemplo, mais ou menos, de uma formação 3-3-3 e, na realidade, se olharmos bem para ela, não é muito chamativo. Depois temos bosques de 11, também pode ser colocado as árvores num único grupo, como em vários grupos, como tenho vindo a referir. Existem 2 tipos de bosques. Há aquele bosque em que nós olhamos de longe e vemos, que é se calhar o que nós estamos mais acostumados a ver, que é as árvores maiores ficam à frente, as intermédias atrás e as mais fortes vão ficar à frente, as medianas vão ficar no meio e depois atrás as mais pequenas. Este é um bosque que nos dá a sensação de que está ao longe. Mas também há os bosques que temos que ver na perspectiva de quem está perto do bosque. E aí as coisas mudam. E eu deixei aí umas imagens de 2 exemplos diferentes. Aí a perspectiva de estar próximo de um bosque aparece quando as árvores mais pequenas estão à frente. Porque quando nós estamos a chegar perto de um bosque, começamos a ver as árvores mais pequenitas e depois é que começamos a ver as grandes atrás. E isso dá-nos essa perspectiva de que o bosque está mais perto, ou então é um bosque visto de longe. A questão da distância entre as árvores é um ponto muito importante. Geralmente começamos por uma árvore mais grossa, né? Maior, mais alta, e essa árvore mais alta
vamos colocando árvores com um diâmetro mais pequeno, mais junto a essa árvore. E conforme vai diminuindo o diâmetro do tronco e o tamanho da árvore, vamos afastando ligeiramente ou distanciando ligeiramente das restantes árvores. Isto para nos dar uma perspectiva. Se as árvores mais pequenas estiverem atrás, vai nos dar uma perspectiva de profundidade. Para darmos essa perspectiva, vamos juntar as árvores mais grossas, vão ficar mais próximo, as árvores mais pequenas vão se distanciando ligeiramente. Temos também a situação da colocação das ramas. Para já, este bosque é um bosque que ainda está em formação. Provavelmente haverá aqui ramas, o primeiro terço do bosque terá que ser descoberto. Para já tem estas ramas para engrossar e para outros fins. No entanto, devemos a parte da frente do bosque estar descoberto para podermos ver os troncos atrás, e depois a colocação das ramas tem a ver, as árvores da frente, vamos deixar crescer as ramas da parte da frente. A parte de trás, vamos deixar crescer as ramas para trás e para aqui para os lados. E as laterais, então também deixamos crescer as ramas laterais. É óbvio que, e agora vejam aí nessa imagem, as ramas verdes são as ramas mais baixas, as ramas amarelas são as ramas mais acima. É óbvio que temos que tapar alguns buracos, pois então aqui esta árvore vai crescer um bocadinho mais, porque tem que fazer aqui a triangulação, e é óbvio que a parte de cima vamos ter que deixar crescer ramas nestas direções. Nas de baixo, pois essas a árvore da frente vão sair para a frente, as de trás para trás e assim sucessivamente. Há uma questão também importante, que é as raízes. Que são raízes, eu acho que já falei no início do vídeo, pois vejam aqui, daqui para aqui não deve ter muitas, não devem ter grandes raízes, mas sim para a frente. Se todas as árvores, vou deixar também aí um desenho, se todas as árvores tiverem as raízes a sair para fora, isto é, neste sentido, isto começa também a formar o conjunto todo, forma aqui um sistema de raízes radial. Quando falamos de grupos de árvores, quando trabalhamos um bosque com um grupo de árvores, vamos trabalhar como se fosse um único bonsai, isto é, vamos trabalhar a sua triangulação como se fosse um único bonsai. A parte de trás, a parte dos lados, forma aqui um triângulo. No caso de bosques com dois grupos, cada grupo tem que ser triangular. Vou deixar aí também umas imagens. Cada grupo tem que ser triangular e todo o bosque tem que ser também triangular. Isto acontece para árvores ou para bosques constituídos com dois grupos, como para bosques constituídos com 3 ou mais grupos. Por isso, acho que são as regras mais ou menos fundamentais e principais para a formação de um bosque. Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo mais expositivo, mas também é importante. No próximo vídeo vamos fazer um bosque. Ainda não sei que número de árvores vou usar. Já sabem que é com os Acer de semente. Tenho 10 árvores de semente que vou poder utilizar, mas não as vou utilizar todas de certeza absoluta. Por isso, próximo vídeo vamos fazer um bosque. Espero que tenham gostado. Quem quiser ajudar e contribuir para a melhoria do canal e para que este canal possa continuar a poder produzir vídeos, podem entrar em contato comigo através das redes sociais, do Instagram e do Facebook. E
como é o caso da Galeria de Bonsai, que a eles tenho que agradecer pelo o seu apoio. E bem, subscrevam-se ao canal, quem chegar de novo, subscrevam-se ao canal, tirem as suas dúvidas, aquilo que eu puder ajudar, depois poderão contar com o meu apoio. Um abraço e até o próximo vídeo.